Zoneamento agrícola ajuda a reduzir riscos no cultivo dos citros. Vamos trazer mais detalhes para você, mas antes eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelas redes sociais. Acompanhe aí no Instagram, Facebook, Twitter X, Telegram, canal WhatsApp e Quai. Vai lá, acesse. Notícias da Embrapa. Você sabe o que é ZARC? É o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. É um sistema de dados que indica os riscos envolvidos para várias culturas agrícolas nas diferentes regiões brasileiras. É utilizado, por exemplo, por instituições financeiras para avaliação de crédito e seguro rural, uma vez que traz informações sobre as chances de sucesso de cada lavoura, dependendo do local e da época em que for plantada. Desenvolvida pela Embrapa, a ferramenta também embasa políticas públicas de desenvolvimento agrícola. O sistema gera calendários de plantio que indicam quando e onde determinada cultura pode ser mais produtiva e ter mais sucesso. Vamos agora então acompanhar um bate-papo entre Alessandra Vale, jornalista da Embrapa, e o pesquisador Maurício Coelho, coordenador do ZARC Citrus. Ele fala sobre as formas como essa ferramenta pode contribuir na citricultura. Olá, Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Alessandra. Muito bom estar aqui com você, participando do podcast, que é um importante instrumento de divulgação das tecnologias geradas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura. Fico aqui à disposição para esclarecer alguns pontos dos ZARC Citrus. Esse estudo foi desenvolvido com liderança da nossa UD, mas com a contribuição de toda a rede do ZARC no Brasil. Perfeito. E gostaria que você explicasse, Maurício, primeiro para os nossos ouvintes, o que é o zoneamento agrícola de risco climático e qual a sua importância. Alessandro, o zoneamento agrícola de risco climático compreende diferentes estudos que aplicam conhecimentos das relações do sistema solo, planta e atmosfera, e suas interações afetando a fisiologia, o desenvolvimento e a produção dos citros. Por meio de modelagem agrometeorológica, esse estudo tem finalidade de entregar a probabilidade de ocorrência de um evento climático que pode impactar negativamente a produção agrícola, atividade agropecuária de interesse. Como estamos falando em risco climático, a realização do estudo é fundamentada na análise da variabilidade climática de uma determinada região, tendo em mãos, claro, uma série histórica de diferentes estações meteorológicas espalhadas em todo o território nacional, geralmente com, no mínimo, 30 anos de dados climáticos diários. O principal objetivo do ZARC é disponibilizar, em nível municipal, para cada município do território nacional, as melhores datas de plantio para as culturas anuais e perenes, e no caso específico da cultura perene, como é o caso de citros, também os riscos na fase de produção. Muitos benefícios estão atrelados ao ZARC. Por meio dos resultados, é possível mitigar os impactos econômicos relacionados aos fenômenos climáticos adversos. Com bases sólidas e científicas, disponibiliza também informações para o melhor planejamento das atividades agrícolas, agregando também novas tecnologias desenvolvidas que aumentam a resiliência na agricultura. Por exemplo, utilizando novas cultivares adaptadas, ou também adotando práticas, ou por meio de insumos que elevam a produtividade. Então, de modo geral, Maurício, qual a vantagem para o produtor e a assistência técnica terem esses resultados em mãos? Alessandra, essa pergunta é muito interessante, e respondendo, faço uma outra indagação. Quais são as bases para um bom planejamento agrícola? Levando em consideração a fase de produção, para um bom planejamento e gestão, é importante o adequado conhecimento dos riscos envolvidos no empreendimento e o conhecimento das variáveis que afetam o estabelecimento da planta e a produtividade do pomar. A partir desse conhecimento, é necessário criar estratégias para mitigar os principais problemas, reduzir os custos de produção, maximizar a produtividade do empreendimento com sustentabilidade. Nesse caso, aplica-se as estratégias por meio de ações ordenadas em todas as etapas do sistema de produção. As informações disponibilizadas pelo ZARC, que de maneira simplista ajuda a responder o que plantar e quando plantar, auxilia assim o produtor e a assistência técnica a realizar o adequado planejamento agrícola, considerando o risco associado em função da variabilidade climática da região e do solo característico da propriedade. Isso tudo
faz com que o zoneamento de riscos climáticos, ZARC, seja um instrumento de política agrícola para a gestão de risco na agricultura. O produtor, nesse caso, deve considerar as recomendações desse pacote tecnológico que são disponibilizados em diferentes plataformas em nível municipal para fazer jus ao Proagro, ao Proagro+, e à Subvenção Federal Prêmio do Seguro Rural, ISR. Ótimo, Maurício. E como funciona o aplicativo Plantio Certo? Para responder essa questão, Alessandra, primeiramente gostaria de evidenciar que os estudos dos ZARC Citrus envolveram diferentes etapas, partindo da modelagem da cultura, um processo longo que agregou todo o conhecimento científico disponível para a utilização no modelo viável e execução em nível de Brasil, depois com as primeiras simulações utilizando toda a base de dados da Embrapa, seguindo pela espacialização dos resultados e depois pelo processo de validação dos resultados pelos principais atores dos principais polos de produção de citros no Brasil. Após a validação, ocorreram as revisões e depois a publicação dos resultados em portarias para cada unidade federativa. Os resultados publicados podem ser analisados facilmente no painel de indicação de risco do ZARC, página do Ministério da Agricultura, e também por meio do aplicativo. E respondendo à sua pergunta, é um aplicativo que foi desenvolvido pela Embrapa a fim de abarcar todos os resultados de ZARC gerados para as diferentes culturas trabalhadas pelos pesquisadores e parceiros da Embrapa. Esse aplicativo é simples. Usando um celular, o produtor pode analisar de forma rápida, simples, os resultados publicados nas portarias, selecionando para isso o município e a cultura de interesse. O mais interessante é que os resultados são disponibilizados numa interface amigável e de fácil análise visual, destacando o tipo de solo da propriedade, o decêndio de cada mês do ano e os riscos envolvidos de 20%, 30% e 40%. Este último sendo o limite superior para o zoneamento. Esse aplicativo possui outras funções muito interessantes, como a disponibilização de mapas do zoneamento agrícola de risco climático, no caso de citros e de outras culturas, de imagens de satélite, de mapas de precipitação, custos de produção, de previsão de tempo e de até uma publicação técnica da Embrapa, compilação de informações, por exemplo, da coleção 500 perguntas e 500 respostas da Embrapa para diferentes culturas trabalhadas pelo grupo ZARC. Muito interessante para o produtor ter esse aplicativo no celular, Alessandra. Recomendamos, viu? É realmente muito interessante, Maurício. E o ZARC Citrus traz... O que ele traz de novidades, Maurício? Alessandra, sim, o ZARC Citrus traz muitas novidades. Primeiramente, por si só disponibilizou o desoneamento para a cultura que não estava amparada há alguns anos, inovando por quantificar e estabelecer também os riscos climáticos aos níveis de 20%, 30% e 40%, como falei anteriormente. Outro ponto importante foi considerar e disponibilizar resultados para os diferentes tipos de plantas cítricas, limas, limões, tangerinas e laranjas. Anteriormente, considerava-se como sendo uma única, para complementar os diferentes ciclos produtivos em grupos, separados por durações de fases de produção, como ciclos de produção precoce, meia estação, tardia e muito tardia também foram considerados. Ciclos disponibilizados também para regiões de clima quente e para regiões de clima ameno do Brasil. O estudo separou o Brasil nessas duas regiões. Essas informações são muito importantes. Primeiro, porque a duração da fase de desenvolvimento de frutos varia em função das diferentes variedades de plantas cítricas. Exemplo, a laranjeira pera é mais precoce que a laranjeira natal. Segundo, porque para cada variedade plantada, a duração do ciclo de produção é muito dependente da disponibilidade energética da região onde se produz, codificada pela temperatura do ar. Ou seja, uma laranja produzida na região norte encurta seu ciclo produtivo, da floração à colheita, comparativamente à mesma variedade de laranja produzida no sul do Brasil. O zoneamento também inovou por quantificar os riscos para a fase de implantação do pomar, onde foram definidas as melhores épocas de plantio em cada município zoneado. Também quantificou os riscos para a fase de produção, considerando a sensibilidade aos fatores abióticos nas diferentes fases de desenvolvimento dos frutos, desde a floração, passando pela fase de crescimento, até a maturação completa e colheita dos frutos. Na fase de produção, o déficit hídrico, importante elemento que promove estresse e quedas de produção da cultura, sendo que a sensibilidade ao estresse e aos níveis críticos variam a depender da fase da frutificação. As temperaturas extremas na fase de floração e início de frutificação são muito relevantes, críticas, principalmente em regiões de climas amenos do Brasil, onde há grande concentração de floração nos meses de agosto a setembro de cada ano.
Importante destacar que na fase de implantação do pomar, além do déficit hídrico, os riscos de ocorrência de geada também foram considerados como os limitantes. E Maurício, como foi o processo de validação com a cadeia produtiva? Alessandro, o processo de validação é o momento que todo grupo da rede ZARC espera. É o momento da apresentação dos resultados nos principais polos de produção do Brasil e é o método utilizado pelas redes ZARC para validar os estudos. As validações ocorreram direcionadas a todas as regiões do Brasil e de forma virtual, pois estávamos com as restrições impostas pela pandemia ainda no início de 2021. Isso não impediu a participação numerosa de pesquisadores, consultores, produtores e agentes de extensão rural e uma ampla interatividade do grupo que estava participando de cada uma das reuniões. Foram realizadas 3 reuniões, sempre com mais de 80 participantes, salas completamente cheias, uma reunião de validação para a região norte, outra para a região nordeste, finalizando para a região sul e sudeste. As informações que são coletadas no processo de validação são cruciais para a realização dos ajustes finos necessários no modelo e tomada de decisão assertiva, se refere à finalização dos estudos e entrega dos resultados para a publicação oficial. A batalha contra o estresse em sua vida acontece entre os seus ouvidos, ou seja, a batalha está em sua mente, está em seus pensamentos. O que você coloca em sua mente determina o nível de estresse em sua vida. Se você quer paz de espírito, você terá que começar a controlar o que permite em sua mente. Tudo que você colocar em sua mente vai acontecer em sua vida. A Bíblia diz: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Texto que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Se você quer diminuir seu estresse, você precisa mudar o que pensa e controlar o que permite em sua mente. Neste verso, a Bíblia nos dá 8 testes para permitir ou não algo em nossa mente. Pergunte a si mesmo: isso é bom? Merece elogios? É verdade? É digno? Correto? Puro? Agradável? É decente? Isso não soa como televisão? De jeito nenhum. A televisão está ficando cada vez pior, né? Os heróis na TV hoje são zumbis, vampiros, assassinos em séries, viciados em crack, políticos corruptos. E você chama isso de entretenimento? Há o suficiente disso no mundo sem que a gente sequer procure. Quando você pensa em coisas boas, dignas de elogios, verdadeiras, honrosas, corretas, puras, agradáveis e decentes, você está realmente pensando em Deus. Paulo está dizendo em Filipenses 4:8 para pensarmos em Deus. Isaías 26:3 diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. O que você pensa determina o quão estressado e preocupado você está. Se você fixar seus pensamentos em Deus, Ele manterá você em perfeita paz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.